Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali Aqui. E hoje eu vou falar sobre uma coisa um pouquinho diferente aqui no canal, que na verdade é um livro. Eu já fiz vídeos sobre livros e eu já falei sobre o autor que eu vou falar hoje, que é o John Green. Vai ter um link aqui em cima. E se vocês ainda não são inscritos no canal, já deem um joinha, deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos de vocês e vamos falar desse novo livro do John Green. 3 anos depois do lançamento de A Culpa é das Estrelas, eu acho que o maior best-seller que o John Green tem, o livro que realmente botou esse autor no mapa, que teve adaptação, que foi uma febre, que foi uma coisa, a gente tem o lançamento do novo livro dele que se chama Turtles All the Way Down. Antes de falar disso, antes de falar desse livro, eu queria só abrir um parênteses aqui, e falar um pouco sobre a minha experiência pessoal com John Green. O primeiro livro que eu li dele foi Quem é Você, Alaska, lá em 2011, então faz tempo. Foi logo que traduziram o livro pro Brasil e eu simplesmente me apaixonei tanto por Quem é Você, Alaska quanto pelo John Green. Então isso quer dizer que eu gosto de John Green desde antes do hype de A Culpa é das Estrelas. Isso significa que eu sou melhor do que alguém? Não, não significa, porque eu estou falando isso simplesmente pra vocês saberem que eu tenho uma relação muito emocional com esse autor. Ele é um autor que eu realmente gosto muito, não é simplesmente por causa do hype. Eu gosto de A Culpa é das Estrelas, mas não é o meu livro preferido dele. Eu já li todos os outros livros dele, então quando saiu esse livro, na verdade, eu nem sabia muito bem o que esperar, porque tanto tempo passou, aconteceu tudo isso, o cara virou super famoso, entendeu? Super popular, teve filme, teve o outro filme da Cidade de Papel que é meio ruim, então eu tava um pouco receosa do que aconteceria. O John Green também sempre foi muito conhecido por acabar repetindo bastante as histórias, ou pelo menos alguns padrões das histórias que ele escreve, então eu tava bastante receosa em relação a isso. E eis que chega o fatídico dia de Turtles All the Way Down. Gente, primeiro eu queria que vocês vissem como esse livro é lindo. Tipo assim, olha isso aqui. E eu acho que outra coisa, que na verdade eu li esse livro no Kindle, antes do meu Kindle morrer. Mas eu fui e comprei a versão impressa por causa disso aqui, né? O livro é em inglês, então ele tem essa capa e ele tem essa jaqueta aqui, né? Então é uma edição especial e aqui dentro da jaqueta tem várias citações de livros do John Green. E cara, isso é demais, porque tipo assim, eu gosto muito dele, então a gente tem algumas citações super famosas. Aqui bem no meio tá escrito: Maybe our favorite quotations say more about us than about the stories and people we're quoting. Que é uma citação dele mesmo, que significa: talvez as nossas citações favoritas digam mais sobre a gente do que sobre as histórias e as pessoas que a gente está citando. Então é a forma com que... Olha, já fiquei até emocionada, desculpa. É a forma com que as histórias dele tocam a gente, e eu acho que isso é uma coisa muito profunda, porque... Nossa, que difícil. Eu não queria chorar. Olha isso, gente, que saco! Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. O John Green, ele tem, pelo menos comigo, o John Green, ele tem uma capacidade muito grande de tocar no meu coração com as coisas que ele escreve. E aqui tem dois dos meus quotes preferidos, que um é She loved mystery so much that she became one, que é de Cidade de Papel, que não é um livro que eu gosto, mas eu acho essa citação linda. E a outra é Maybe okay will be our always. E que bom, não preciso nem falar de onde é, que é de A Culpa é das Estrelas. Enfim, eu vou parar de ler citações do John Green, porque senão vai ser um pouco complicado continuar o vídeo. Então, ele é um autor que é bastante importante pra mim na minha vida. Os livros dele me marcaram bastante, especialmente Quem é Você, Alaska. É um livro que eu amo muito. E claro, A Culpa é das Estrelas é um livro que eu amo demais. É um livro que eu chorei muito no cinema. Eu chorei no vídeo que eu gravei sobre esse filme, sobre esse livro. Então, enfim... Nossa, peraí. Então, vamos falar sobre Turtles All the Way Down agora. Não vou chorar, eu prometo. Ou pelo menos vou tentar não chorar, tá bom? Opa, coloquei ao contrário. Tudo bom contigo? Então, Turtles All the Way Down é um livro que vai contar a história sobre a Asa, que é uma garota. O livro é narrado em primeira pessoa. Então, primeiro de tudo, começa que o livro é sobre uma personagem menina. Eu acho que finalmente o John Green saiu um pouco daquele lugar comum que ele tava, de sempre fazer meninos que eram apaixonados por meninas, que eram normalmente impossíveis dele ter ou impossíveis dele pegar, tirando A Culpa é das Estrelas, mas os outros livros dele tem sempre essa tendência. Então eu gostei que ele saiu desse livro, o John Green escrevendo
meninas é sempre muito bom, é uma coisa que sempre me deixa feliz. Eu não gosto muito dos personagens masculinos dele, então é bom ter um livro que as duas personagens principais são meninas, né? E temos um garoto também, mas as principais, né, a Asa e a amiga dela, a Daisy, são meninas, então isso é muito bom. Então o livro vai contar a história dessa menina. Ela é uma menina normal, ela tá lá na escola, tem os amigos dela e tal, e ela tem uma questão muito importante sobre ela, que ela tem ansiedade, né? Ansiedade crônica, ela tem algumas questões mentais, então a saúde mental dela não é muito boa, ela vai no psicólogo, ela tem que tomar remédios pra ficar controlada, pra ficar calma, e ela tem algumas questões em relação à ansiedade, ela começa a pensar demais sobre as coisas, e ela começa a entrar numa espiral, como ela chama, né? E a espiral vai levando ela infinitamente pra baixo, e ela se perde nesse turbilhão de pensamentos, e é isso. Eu acho que o primeiro highlight desse livro é que ele fala muito bem sobre a ansiedade, sobre os problemas mentais que as pessoas passam e sobre como as pessoas de fora, por mais que elas sejam próximas ou por mais que elas sejam suas amigas, elas não conseguem enxergar isso muito bem, elas não conseguem entender direito o que acontece, e elas podem até ser compreensivas, mas ser compreensivo e realmente entender o que está acontecendo são duas coisas bastante diferentes. Então eu, como uma pessoa que sofro desse tipo de coisa, que tenho problemas com saúde mental, vocês já sabem, eu falei bastante sobre isso no vídeo sobre 13 Reasons Why, saber que isso é cada vez mais falado é muito bom. E eu acho que o próprio John Green, ele descreve os problemas que a Asa tem e as crises que ela passa de uma forma muito real, de uma forma muito crua, e que você lê aquilo e por mais absurdo que seja, você entende porque ela tá passando por aquilo. Por mais que você sabe que você não se sentiria daquela forma, você começa a entender por que tudo aquilo acontece com ela e esse looping infinito de coisas que ela entra. Então eu acho que isso é muito interessante, porque ajuda as pessoas de fora a ter uma visão muito melhor sobre os problemas mentais e sobre como, de repente, ajudar as pessoas que passam por isso. E eu acho que esse é o maior mérito desse livro, é conseguir falar disso de uma forma incrível, de uma forma sincera, de uma forma real, de uma forma dura muitas vezes e difícil. E mesmo assim, só com palavras, ele consegue descrever todo esse turbilhão de pensamentos que uma crise de ansiedade gera, que na maior parte do tempo simplesmente não tem sentido nenhum. Tudo aquilo que você está pensando, todas aquelas crises e todos aqueles momentos pelos quais você está passando, não tem explicação. Então eu acho que isso é incrível. A Asa como personagem também é uma personagem muito boa. Ela tem um arco dentro dessa história que é muito interessante. E o que eu acho muito legal, no final a gente percebe que a doença mental e qualquer problema que você tenha não é desculpa para tratar as pessoas que gostam de você mal. Eu não quero falar mais porque eu não vou dar spoilers, mas principalmente a relação dela com a Daisy, que é a melhor amiga dela, mostra os dois lados da história, como é você ser uma pessoa que vive com isso e como é você conviver e amar uma pessoa que vive com isso. Porque os dois lados são importantes, os dois lados têm aí os seus problemas, passam pelas suas questões, então eu acho que ele aborda tudo isso de uma forma incrível. Falando sobre a parte mais leve do livro, a gente tem o personagem masculino, né, que é o menino por quem a Asa se apaixona. O personagem é o Davis, ele é um menino super rico, que ela era amiga quando ela era criança, e ela acaba se encontrando com ele novamente, e aí eles acabam se apaixonando. Eu também não quero dar spoilers, mas eu acho o arco do relacionamento deles e o arco do amor deles muito interessante. O Davis, ele é um personagem que tem os seus próprios problemas e lida com as suas próprias questões pessoais, e ao mesmo tempo ele tenta estar sempre disponível para compreender os problemas da Asa e para ajudar ela e para mostrar para ela que tudo bem, que ele tá dentro daquilo, que ele tá a bordo daquilo e que ele quer ajudar ela e que ele quer que ela se sinta confortável, que ela se sinta bem com tudo que acontece. Então ele é um ótimo personagem, na verdade. O foco não é nele, mas a gente vê também algumas das questões e alguns dos problemas pelos quais ele passa, então eu acho que isso é muito legal também, porque a gente mostra um outro lado de uma história. O Davis é um menino que sempre teve todas as coisas que ele queria, no caso sempre teve dinheiro, mas que talvez, a gente vê no livro, talvez ele não tenha assim tudo realmente que ele queria, talvez algumas coisas básicas que o dinheiro não pode comprar sejam as coisas que mais faltam pra ele. E eu acho que
Isso é uma colocação bastante importante sobre o John Green. Esse livro fala bastante sobre dinheiro e sobre como o dinheiro não define você, mas como o dinheiro também importa em determinadas situações. Então a gente tem 3 personagens em 3 situações diferentes em relação ao dinheiro, e a gente vê como os 3 agem, e a gente vê como o dinheiro afeta os 3 de formas diferentes. O próprio Davis fala que é muito difícil pra ele fazer amigos ou qualquer outra coisa, porque ele nunca sabe dizer se aquela pessoa quer ser amiga dele ou quer ser amiga do dinheiro dele. Então eu acho que também são discussões bastante interessantes que ele propõe no livro e que no final tem soluções também bastante interessantes. E por fim a gente tem a Daisy, né, que é a melhor amiga da Aza, e ela ama escrever fanfics de Star Wars, mais precisamente fanfics de Rey e Chewbacca em um relacionamento amoroso, shippando Rey e Chewbacca. Então eu acho que é muito legal. Eu, como uma pessoa que escrevia fanfics na minha adolescência, me sinto bastante representada quando eu vejo personagens que escrevem fanfic. E eu acho que isso é muito divertido, eu acho que isso dá um clima muito diferente. E claro, a fanfic dela tem uma importância no livro, né, na história do livro, que eu já vivenciei na minha vida. Eu acho que isso é legal também, eu acho que traz uma identificação maior com os personagens. Então é isso, cara, eu acho que o livro é demais. Foram 3 anos desde A Culpa das Estrelas, desde que o John Green lançou esse livro. Eu devorei esse livro aqui, devorei. Ele tem 286 páginas e eu li em 2 dias. Eu não conseguia largar o livro de jeito nenhum e eu lembrei porque eu amo tanto o John Green, cara. Ele escreve histórias que muitas vezes não tem um acontecimento tão, sabe? Não tem. Mas que, cara, por algum motivo aquela história toca você e aquela história se conecta e você se conecta com ela. E é isso que faz um bom livro pra mim, é isso que faz um livro que eu leio e tenho vontade de, assim que eu terminei, reler, porque a história é muito gostosa e a gente consegue realmente mergulhar nessa história. Então é isso, eu acho que Turtles All The Way Down é um livro incrível, a explicação do título também é muito legal e tem no meio do livro, então não vou contar pra vocês, né, lerem o livro e se surpreenderem com o que quer dizer essa citação. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem aqui embaixo se vocês querem ver mais críticas de livros aqui no canal, de quais outros livros vocês gostariam de ver. E não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um joinha e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!